Jairade, Haribo, Hare Krishna. Eu vou começar um blog por aqui, um vlog, melhor dizendo, um blog falado, né? Um vlog. E procurar transmitir aos meus amigos, aqueles que me honrarem com a sua visita aqui neste site do YouTube, com propostas de entendimento do conhecimento védico, que é o mais antigo do planeta, comprovadamente, né? É de onde tudo parte. Vedas, Vedanta, vai se espalhando pelo Oriente e vem para o Ocidente. Mas esse conhecimento está numa linguagem muito difícil, que é o sânscrito, em primeiro lugar. Em segundo lugar, ele está misturado com hinduísmo. O hinduísmo é uma espécie de esoterismo, um pouco de tudo, né? Inclusive os Vedas no seu contexto. Mas não são os Vedas puros. Assim como esoterismo é uma união de várias coisas que as pessoas agregam e aceitam como orientação espiritual ou religiosa, ou aceito parte, outra parte não aceito, exatamente por isso, porque é algo que está trazendo para si vários elementos de informação. Os Vedas, a proposta básica dos Vedas é fazer com que entendamos a nossa posição, quem somos e qual é a nossa atividade realmente espiritual, né? Se desejamos ter uma relação com Deus, não será através de religiões ou de atividades institucionais que vamos ter, e sim através de serviço puro dedicado ao Supremo. Nos Vedas isso é chamado consciência espiritual elevada de Deus, só que eles não usam o termo genérico Deus, eles usam Krishna, consciência de Krishna, consciência de Deus. Claro que Deus é o mesmo na Índia, no Japão, na França, no Brasil, na Europa, qualquer país da Europa, em qualquer lugar do planeta. Lá no meio dos aborígenes, o Deus é o mesmo. O que lhe acontece é que ele se manifesta de alguma maneira ou de outra, de acordo com a cultura de cada país e a consciência das pessoas que vão ter esse entendimento. Quando os índios aborígenes, quando os aborígenes brasileiros mencionavam o Tupã como sendo Deus, Tupã é sim Deus, só que está se manifestando de uma forma mais singela, mais simples, baseado na natureza, para que os índios pudessem ter algum entendimento. Então Deus é o mesmo, ponto. Quando eu falo Krishna, eu não estou falando de um Deus hindu, até porque isso não existe. Muitas pessoas, de forma muito estúpida e ignorante, costumam apontar o panteão hindu, o panteão indiano. Os indianos têm um panteão de deuses. Isso prova que quem está fazendo essa reflexão ou dando essa informação não sabe absolutamente nada, né? Na Índia só existe um Deus. O que acontece é que existem os semideuses, que são aqueles seres que estão trabalhando em alguma atividade cósmica, fazendo parte de um trabalho que eles fazem, assim como nós fazemos aqui no nosso planeta Terra. Como tem pessoas que cuidam dos pobres, outros cuidam dos aleijados, outros cuidam dos doentes, outros cuidam das crianças, outros dos cães e gatos. Mas também tem pessoas que fazem uma coisa, fazem outra, né? Desde que a pessoa faça determinados tipos de sacrifício, ofício sagrado, trabalho sagrado para eles poderão atender ou não, né? Então, uma coisa é Deus, uma coisa são os semideuses, esses
esse grupo de entidades que as pessoas confundem com vários deuses. Não há isto. Existe Deus. É o único em qualquer lugar. E nós somos partes e parcelas desse Supremo Absoluto. Nós somos filhos de Deus, como diz a cosmologia judaico-cristã. Ser filho de Deus, ser parte ou parcela do Supremo Absoluto, é exatamente a mesmíssima coisa, apenas dito de uma forma diferente, usando imagens que nós conhecemos de analogia diferentes, mas estamos falando da mesma coisa. O que acontece com aqueles que são seguidores Vedas, que não é a maioria dos indianos? Eles seguem muitas religiões que estão baseadas nos Vedas, mas os seguidores dos Vedas são um grupo bem menores, são grupos pequenos, às vezes quase pequenas missões com poucas pessoas, outras maiores que fazem um trabalho mais extenso, até em nível mundial, né? Esses são seguidores dos Vedas, eles são devotos de Deus com o nome de Krishna ou Vishnu. São chamados tecnicamente de Vaishnavas. Eu, portanto, pertenço a uma escola Vaishnava, uma das 4 grandes escolas aceitas como fidedignas pelas autoridades védicas da Índia, pelas grandes autoridades no sistema religioso da Índia. Essa escola chama-se Brahma Madhava Gaudiya Sampradaya, Vaishnava Sampradaya. Sampradaya significa escola. Então ela vem do Senhor Brahma, que é o criador, um semideus, criador do universo material, não é criador do mundo, criador do universo material, também conhecido como arquiteto do universo, né? É dali que os maçons tiraram a imagem do arquiteto do universo material, né? E uma das coisas nesse primeiro vlog que eu quero abordar é a nossa consciência. A nossa consciência como ser vivente. A grande massa, a maioria das pessoas, estão desfrutando de tudo no mundo. Mesmo aquelas que acham que estão fazendo alguma coisa em prol da humanidade, na verdade elas estão desfrutando. Aquilo lhes dá algum prazer. Sempre lhe dá prazer. E ela fica apegada àquela atividade e fica a desfrutar dela, né? Então ela pensa, todas as entidades vivas, sejam aquelas consideradas mais elevadas no plano material, ou aquelas que estão mais abaixo, em situações precaríssimas, mendigos, aborígenes, escravos, pessoas passando fome, milionários, a situação é a mesma. Eles estão pensando que são o corpo, que a identidade de cada um é a identidade corpórea. Eu sou o João, eu sou o Pedro, eu sou o Joaquim, eu sou o Flávio, eu sou homem, eu sou bonito, eu sou intelectual, eu sou inteligente, eu sou culto, eu sou rico, eu sou... enfim. Todas essas denominações, todas essas atividades com as quais nos identificamos, todas essas qualidades com as quais nos identificamos, são qualidades que são mundanas, estão relacionadas à identidade do corpo, essa identidade da nossa carteirinha de identidade. Você nasceu, um dia vai morrer, esse corpo vai morrer, vai ir para um cemitério, e a sorte vai ter umas plaquinhas lá, aqui já fulano de tal, foi queridinho, bonitinho, amado, etc e tal. Ninguém vai levar nem sequer flores para ele. Poderá ser até enterrado como indígena, mas não importa. A questão é a mesma.
aqueles restos mortais que estão ali não têm consciência alguma. Absolutamente nenhuma. A consciência, o que dá consciência e identidade a um corpo é a alma. É a única coisa realmente espiritual, quer dizer, que tem a ver com o plano espiritual, com o mundo espiritual. Quando eu estou falando plano, não estou falando desse plano que as pessoas de algumas religiões falam. Estou falando, só tem dois: material e espiritual. Planetas no plano material, planetas no plano espiritual. Claro que o plano material tem vários níveis. Alguns mais sutis, que estão em estados de espírito, como alguns chamam, fantasmas, como outros chamam, não importa. São apenas mais sutis, não pode ser visto. Predomina o elemento éter, são etéricos, né? Mas um dia eles voltam a ter esse corpo físico, visível a todos. Porque essa é a lei aqui no plano material. Então, a nossa identidade real nós não conhecemos. Podemos até intelectualmente aceitar a questão da alma, mas essa questão não é aceita por todas as religiões hebraicos cristãs, até as muçulmanas, têm a ideia de que o ser humano nasce em determinado momento, né? Gera uma série de atividades e um dia morre. Quando ele nasce corpo e alma concomitantemente, segundo esses sentimentos religiosos. Só que quando termina, quando vem a morte, essa alma vai para algum lugar qualquer e fica à espera de um dia de um julgamento final. A ideia do julgamento é uma ideia que sempre está em torno da atividade dos seres humanos para tentar manter as pessoas sob seu jugo. Você será julgado, não peques, não cometas esses erros aqui com a minha igreja, com a minha instituição religiosa, você vai para o inferno. Então você vai ser julgado. Como isso vem mais ou menos, também tem alguma coisa a ver com os romanos, porque a igreja cristã foi criada lá em Roma, Igreja Apostólica, Igreja Católica Apostólica Romana, de um país chamado Roma. Era o nome do país, não era Itália. O país chamava-se Roma. Aliás, era um império enorme, um dos maiores que existiu sobre o planeta. Então essa ideia vem de lá. E a ideia do corpo ser a identidade, o culto ao corpo, tudo é de lá. De toda essa Europa toda, né? É uma ideia de culto. Depois, poucos vieram aceitando reencarnação, foram estudando, misturaram com o catolicismo, com o judaísmo, com outras religiões, e criaram um sistema aí meio híbrido, que é o hinduísmo, lá da Índia, né? Mas nós não somos o corpo. Bhagavad Gita diz: Derinoismini atadehe, kumananyo vananjarata taderantara pratir dirastata namoriati. Esse é um sloka, um verso do Bhagavad Gita, uma das mais conceituadas escrituras védicas e mais populares na Índia. Praticamente todo mundo usa, que pratica todo tipo de hinduísmo, shivaísmo, etc. usa. Mas ela é uma escritura védica. Ela fala de coisas gerais para que aprendamos o geral até irmos em atividades mais elevadas. E ela está dizendo ali, ela está dando ensinamento nesse verso, lá no início do texto do Bhagavad Gita. Ela está largando essa informação. Assim como ainda neste corpo a alma passa dentro desse corpo, da infância à juventude, da juventude à idade adulta, da idade adulta à velhice, da velhice a doenças e tal, a velhice mais contundente e finalmente morte. E a morte pode ser em qualquer momento também, mas vamos pegar assim o geral.
Você nasce, começa a crescer. Lá pelos 6 anos, teu corpo não é igual quando você tinha 6 meses. Quando você tinha 21, 22, não é igual quando tu tinha 6 anos. Você está trocando constantemente, aqui e agora, até a hora da morte. E quando você abandona esse corpo, você toma imediatamente um outro corpo, seja um corpo sutil ou não, ou grosseiro. Pode já imediatamente nascer no corpo grosseiro ou no corpo sutil, fantasma, espírito. Mas você precisa, a alma precisa sempre de um corpo. A alma não é a mente, a alma não é o corpo, a alma não é um intelecto. Essas coisas existem, elas estão conosco o tempo todo. A mente então é uma espécie de disco rígido, memória, a memória RAM. A gente troca o computador e bota sempre a mesma memória lá. Elas estão lá armazenadas, só que não conseguimos chegar nela, né? Então, a gente tem que ter essa consciência que nós não somos o corpo. E isso é um assunto que eu vou debater nesse vlog durante algum tempo. Até vocês dizerem: Maharaj, vai embora. Deixa o YouTube para pessoas que tragam coisas mais animadas, mais alegres, mais desfrutadoras, mais sexuais, né? Mas se ninguém reclamar, se vocês permitirem, eu vou falar que nós não somos esse corpo, nós somos almas espirituais eternas, perfeitas, porque nós somos filhos da perfeição. Satchitananda. Deus é Satchitananda. Sat. Ele é eterno. Chit. Ele tem consciência plena, plena consciência de tudo, conhecimento total. Ananda, beatitude, felicidade. E nós estamos sempre buscando essas coisas. Eternidade, temos medo de morrer, né? Chit, conhecimento, gostamos de conhecimentos, estamos sempre buscando informação. E Ananda, felicidade. Só que nós estamos buscando no desfrute. E o desfrute, nós vamos ver mais adiante, ele gera muita coisa ruim, muita infelicidade. Temos que aprender a desfrutar, não dessas coisas perenes que morrem ali adiante. Jai Radhe. Até o próximo vlog.